Olá, meu nome é Júlia e junto com a Daniela, com a Gabriele, com a Kelly e com a Tatiane, nós vamos apresentar sobre o teste presuntivo. Olá, meu nome é Júlia Pereira e eu vou começar falando sobre como o procedimento é realizado. Então, bem, a primeira fase desse teste é a fase de enriquecimento. Então, como que isso vai acontecer, né? Então, a partir da amostra que você quer analisar, você vai pegar 5 amostras de 10 ml a partir dessa amostra e colocar cada uma num tubo. Esses tubos, eles têm que conter tubo de Duran e meio de cultivo, que é o caldo lactosado. O açúcar desse meio de cultivo, então, é a lactose e ele é um meio sem agar. É importante falar que chama-se de caldo por conta das bactérias da água se adaptarem melhor ali. E não adianta tirar uma bactéria de uma amostra de água e colocar diretamente em um meio de cultivo sólido. Bem, essa fase de enriquecimento, ela vai servir para que as bactérias se adaptem à temperatura, pH e condição de nutriente em laboratório. Aqui a gente consegue ver esses tubos com o meio de cultivo, né? O caldo lactosado e com o tubo de Duran. Olá, meu nome é Daniela e vou dar continuidade então mostrando como o procedimento é realizado. Uma informação importante para fazer esses testes é de que a amostra, assim que ela é coletada, ela deve chegar ao laboratório e ser analisada em menos de 24 horas. Isso porque depois desse tempo, a amostra ela perde sua validade e os resultados eles podem ser mensurados de uma forma incorreta. Então, depois de preparados os tubos com o caldo, o próximo passo é fazer a pipetagem, pegando 10 ml da água da amostra e colocando, então, nesses tubos de ensaio. Repetir esse procedimento, né, para os 5 tubos, cada um com 10 ml da amostra, e essa quantidade de amostras, 5 tubos, ele é determinado pelo Ministério da Saúde para fazer, então, essas análises de potabilidade de água, né? Tem que ter esses 5 tubos. Então, depois, com esses 5 tubos inoculados, eles vão para a incubação por 48 horas em 35 graus Celsius. Essa temperatura é a temperatura ideal porque ela simula a temperatura do corpo humano, que é onde seria então, né, o habitat dessas bactérias, onde elas cresceriam e causariam danos. A figura ao lado então mostra os 5 tubos aqui, né? E aqui no terceiro tubo fazendo o procedimento da pipetagem, adicionando a água da amostra nos 5 tubos com o caldo. Meu nome é Kelly e eu vou mostrar sobre as análises da imagem das amostras em tubos de cultura. Então, primeiramente, nós podemos observar que a coloração bege significa que não houve crescimento microbiano nas amostras, já em amarelo significa que houve crescimento microbiano. Bom, aqui nós observamos então o tubo de cultura, dentro dele o tubo de Duran, e também na imagem 1 e 3 nós conseguimos observar que teve a presença de gases. Meu nome é Gabriele, eu vou falar a respeito da interpretação do quadro com os possíveis resultados. Então, quando o tubo ele apresentar o crescimento microbiano e a produção de gás simultaneamente, o resultado vai ser considerado positivo. Caso contrário, ele será considerado negativo. Então, aqui no primeiro tubo, nós conseguimos ver o crescimento microbiano, né, nessa cor amarela, né, representado aqui na legenda, e também a produção de gás. Portanto, crescimento microbiano sim, produção de gás sim, resultado positivo. Aqui na segunda imagem a gente consegue visualizar o crescimento microbiano, né, pela cor amarela. No entanto, a produção de gás ela não acontece, né, não tem as bolhazinhas. Então, em consequência, o nosso resultado será negativo. Já no tubo 3, a gente tem o crescimento microbiano, né, com a cor amarela, e também a presença de gás. Portanto, crescimento microbiano sim, produção de gás sim, em consequência, nosso resultado é positivo. Meu nome é Tatiane Martins, eu vou falar sobre a interpretação do quadro com os possíveis resultados, falando um pouco sobre o tubo 4, onde há crescimento microbiano, de acordo com a legenda, mas não há produção de gás.
e isso vai ocasionar um resultado negativo. No tubo 5, a gente não vê crescimento microbiano, pela diferença de coloração, e também não há produção de gás, ocasionando também um resultado negativo. As referências. Muito obrigada.